Cuidado nas escolhas. Tem caminhos para a vida e tem para a destruição. Parte 33, dia 26/8/2024. E assim tem sido em todos os passos do rebanho, desde e até o fim. Gálatas 2:20. 2. A parte posterior, ou seja, obediência sincera. Esta é a impressão do calcanhar. Hebreus 11, 4, 5, 7 e etc. Crendo na verdade, eles se conformaram a ela em suas vidas, sendo moldados no molde dela. Recebendo a promessa pela fé, eles obedeceram sinceramente ao comando. Abraçando o Evangelho, eles tomaram a lei como regra de sua vida, não fazendo exceção a nenhum de seus mandamentos. Vendo todos carimbados com a autoridade de seu Deus, Criador e Redentor, ao receberem a Cristo o Senhor, andaram nele em toda a santa obediência. Assim, os passos do rebanho se distinguem de todos os outros. Muitos passos diferentes estão no caminho largo, mas nenhum deles é desta marca. Os passos de ateus e infiéis podem ser vistos ali, de profanos, meros moralistas, formalistas e hipócritas, mas como a parte dianteira de todos os seus passos é a incredulidade, a parte traseira e a profanação, ou mera obediência hipócrita externa, inaceitável para Deus, ou eles são legalistas, pretendentes à obediência e negligenciadores da fé, ou carnal evangelizadores pretendentes à fé, não tendo consciência de boas obras ou obediência universal, ou são desprezadores profanos de ambos, mas os passos do rebanho consistem em ambos juntos. Tiago 2,18. As pegadas do próprio Cristo. 1 Pedro 2,21. Toda a humanidade, tendo se desviado do seu caminho e não sabendo como encontrá-lo novamente, agradou ao Pai enviar seu próprio Filho em nossa natureza ao mundo, para que, por seu andar no mundo, os homens pudessem ver em um exemplo brilhante a maneira de andar aceitável a Deus. Assim veio, e entrando no caminho estreito, ele caminhou por todo o lado, e deixou as marcas de seus pés nele, desde o início até o fim. Filipenses 2,8. No exemplo do melhor dos santos, há alguns passos errados fora do caminho, mas seus passos são perfeitamente regulados, sem a menor imperfeição ou a menor parte de um passo fora do caminho. E eles também consistem em duas partes. A fé em Deus, seu Pai, e as promessas de alianças feitas a Ele. Cristo, em sua natureza divina, é o objeto da fé. João 14:1, comparado com Jeremias 17:5. Mas em sua natureza humana, ele era um sujeito de fé. O homem Cristo creu em Deus, seu Pai, confiou nele perfeitamente e confiou nele com base em sua fidelidade. Salmo 22:8-9. Hebreus 2:13. Ele tinha promessas de assistência. Isaías 42:6. Aceitação é uma gloriosa recompensa. Capítulo 49:28. Desculpe, amados de Deus. Capítulo 49, versículo 8. Hebreus 12:2. E, portanto, ele esperou o cumprimento deles e não ficou desapontado. Salmo 40:1. E declara a fidelidade divina de sua experiência. Versículo 10. Sim, mesmo agora em sua exaltação à destra de Deus, ele continua sua fé e esperança segura do que as promessas ainda precisam ser cumpridas, de modo que o homem Cristo em glória é um garçom crente ainda. Hebreus 10:12-13. O que deve agradar a nós esperando em Deus, uma vez que o próprio homem Cristo
foi e ainda é um da companhia de garçons crentes em Deus. Isso nos mostra como Cristo veio para receber os selos da aliança, os sacramentos, ou seja, para confirmar sua fé em Deus. Aqui, então, temos a impressão dos próprios passos de Cristo na fé, que também faz parte deles. Para o homem que Cristo creu e assim obedeceu, que é vivamente apresentado. Isaías 50, 5, 7. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos, e eu não fui rebelde, nem voltei atrás. Dei as costas aos espancadores, e o meu rosto aos que arrancaram o cabelo. Não escondi o meu rosto da vergonha e da cusparada, porque o Senhor Deus me ajudará. Por isso não serei confundido. Por isso pus o meu rosto como uma pedra, e sei que não serei envergonhado. Por isso, quando ele veio ao mundo, ele foi circuncidado no 8º dia, antes de entrar em seu ministério público. Ele foi batizado, teve a voz do céu e então foi levado para o deserto. Marcos 1, 9 e 12. E antes de entrar na parte mais difícil de todo o seu trabalho, recebeu o sacramento da Páscoa e da ceia. B. Obediência perfeita. Como era sua fé? Sua obediência era perfeita, completa e sem pecado em todos os sentidos. 1 Pedro 2,22. Foi perfeita em partes. Mateus 3,15. Ele cumpriu toda a justiça na parte de fazer. Ele não considerou nada muito difícil, amando os seus próprios inimigos na parte do sofrimento. Passou pelas peças mais duras com suavidade e paciência. Filipenses 2,8, 1 Pedro 2,23. Perfeito em graus, tudo levado ao mais alto grau. Isaías 42,4. No princípio disso, o amor para a glória de seu Pai e a salvação dos pecadores. Amor perfeito, aparecendo na maiores instâncias possíveis. Salmo 46, 8. E em continuação, do berço ao túmulo. Filipenses 2,8. Assim, Cristo caminhou pelo caminho estreito e pelas marcas de seus pés. Coloque outro conjunto de marcas nele, pelo qual é mais completo e claramente distinguido de todas as outras maneiras. As imperfeições que acompanham o andar dos santos deixam a questão do caminho em alguma obscuridade, para que os homens carnais, notando-os dali, abrissem o caminho estreito, pois em muitos caminhos de destruição eles podem discernir os passos dos santos. O adúltero vê os passos de Davi em seu caminho, o bêbado os de Noé, o maldito e blasfemador e apóstata de Pedro, não considerando que estes eram os passos fora do caminho, dos quais eles voltaram por amargo arrependimento, em cujos passos eles negligenciam segui-los. Mas os passos do pastor do rebanho colocam o caminho além de qualquer dúvida. Em segundo lugar, quais são as partes deste caminho? O caminho estreito? Muitos são os passos ou pedaços do caminho, desde o início, no ponto de conversão a Deus, até o fim, na morte, e é mais longo para alguns do que para outros. Amém. Tem continuação. Obrigado, Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, amém.